No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Amados de meu Pai. Sim, pode ter certeza, você tem sido amada, amado do nosso Pai. Agora, o que resta saber é se você vai se sujeitar a esse amor do Pai. Porque nem sempre as pessoas estão dispostas ou disponíveis para acatar a voz do Pai. E essa é a realidade. A voz do Pai é para aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz do Pai, claro. Porque todo mundo tem ouvidos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Por exemplo, nesse jejum de Daniel, é um jejum sui generis, diferente, porque nós deixamos as vozes do mundo de lado e atentamos exclusivamente para a voz de Deus, que é a sua santa palavra. E quando fazemos isso, nós provamos para nós mesmos que realmente queremos saber qual é a vontade, a boa, perfeita vontade de Deus para cada um de nós. E quando mergulhamos os nossos pensamentos nos pensamentos de Deus, quer dizer, na palavra de Deus, então vem a fé que agrada a Deus. A fé, ela não surge do nada. Ela não surge assim, aconteceu, não. Não é sorte, não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, quem dá atenção à palavra de Deus, dá atenção à voz de Deus, dá atenção a Deus. Mostra para ele que realmente quer conhecer a sua santa palavra, a sua vontade para a sua vida. Então, a fé que tanta gente almeja, ela vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, ainda focando o jejum, esse jejum de Daniel, é interessante, porque, veja só, o mundo tem muitas vozes, muitos pensamentos, muitos pregadores, muitas notícias. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que o diabo trabalha com as vozes do mundo.
com as distrações do mundo, com aquelas mensagens satânicas que, no fundo, tem uma razão: levar as pessoas a perderem tempo para ouvir o que o diabo tem a falar através dos seus filhos. E são muito mais os filhos do diabo do que os filhos de Deus. Então as pessoas não sabem, não têm ideia de que nós vivemos num mundo em que a atenção de cada um de nós é cobiçada, é desejada. Para quê? Para que venhamos nos distrair, venhamos desviar o nosso pensamento de Deus, da fé em Deus, da palavra de Deus, para que a gente fique focado nas coisas que o mundo oferece. É o próprio Satanás. E eu falo assim, amiga e amigo, porque a verdade, a bem da verdade, o diabo está falando a toda hora, a todo momento. Ele está tentando todas as formas possíveis para desviar a atenção, a nossa atenção, das coisas divinas, das coisas que são de Deus, das coisas que são eternas, que é o reino de Deus. Então, a voz de Deus é, digamos assim, disputada por aqueles que querem agradar a Deus, querem ter a fé que agrada a Deus. Você veja, por exemplo, só para você ter uma ideia de compreender o que é o diabo. O diabo é um espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. O diabo também é espírito. O diabo é espírito. E como é que o diabo se exprime neste mundo? Ele se exprime com a sua palavra. E a palavra do diabo é mentirosa, é enganadora. O diabo usa a palavra para incitar os pensamentos dele, para estimular as pessoas a fazerem o que vem desagradar a Deus. Por exemplo, apenas a título de exemplo, vamos aqui dar uma recordada lá em Gênesis. Vamos refletir. A Bíblia fala, está aqui escrito, que a serpente, a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, ela veio e falou com a Eva. O diabo esperou Eva estar só, porque se a Eva estivesse acompanhada de Adão, o diabo não ia se aproximar. Mas ele estava esperando a oportunidade para Eva ficar sozinha. E quando ela ficou sozinha, aí ele atacou. Aí ele se aproximou dela
E o que o diabo fez? Tocou em Eva? Não. O diabo falou com Eva, está aqui escrito. Primeira coisa que ele disse para a mulher, aqui, ele diz assim o texto sagrado, lá em 3, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, o diabo usou a palavra de Deus para suscitar uma dúvida. Para suscitar uma dúvida. Quer dizer, o diabo jogou uma casca de banana para Eva pisar e escorregar. É assim. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher, a Eva, respondeu para ele: do fruto das árvores do jardim comeremos. Quer dizer, Eva abriu uma porta para o diabo entrar. O diabo suscitou, levantou uma lebre. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a Eva, então, falou: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, quando o diabo soprou uma ideia, aliás, da palavra de Deus, suscitando dúvida, então a Eva quis responder. Ela não tinha que responder nada, ela tinha que ficar calada, ela tinha que seguir o caminho dela, mas ela quis responder à altura. Aí ele disse: não, podereis comer de todo o fruto, menos daquela árvore que estava no meio, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Aí o diabo aproveitou, viu a fraqueza dela, que ela aceitou, ela abriu a porta. Então o diabo disse: certamente não morrereis. Olha só, Deus falou para Eva, para Adão: não coma daquele fruto, pode comer de todo o jardim, mas daquela árvore, do fruto daquela árvore, não comereis, porque o dia que comeres, morrerás. Então, o diabo, sabendo que se a Eva comesse do fruto da árvore, ela com certeza iria influenciar o seu marido, Adão, para comer também do fruto. E foi exatamente isso que aconteceu. Conforme ele tinha planejado, aconteceu. Então, a gente tem que ver o seguinte, minha amiga e meu caro amigo. Quando a gente está na fé, a gente está seguro, firme. A gente tem coragem para fazer o que tem que ser feito. E a gente se acovarda, a gente tem covardia para não fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. É isso aí. O diabo suscitou esse desejo de Eva desobedecer a Deus.
E aí ela caiu. E depois ela instigou o seu marido também a comer do fruto. E ambos comeram. Então, hoje nós temos uma humanidade corrupta. Eu diria uma humanidade podre. A maldade corre frouxa pelo mundo inteiro. Por quê? Porque o casal que viria dar origem à humanidade deixou de obedecer a Deus para obedecer aos seus instintos que o diabo soprou, que o diabo instigou a desobedecer a Deus. Pronto. Uma vez estando no pecado, eles geraram filhos no pecado. Os dois que nasceram, Caim e Abel, eram pecadores, embora Abel fosse justo, mas ele era também pecador, nasceu no pecado de Adão e Eva, já corrupto. E aí o pecado, minha amiga, meu amigo, não é o ato conjugal entre eles, não, porque isso foi assim que Deus os criou, ou nos criou, para gerarmos filhos, para crescermos e habitarmos a terra e administrarmos a terra. Mas quando eles desobedeceram, então a morte entrou no mundo. E com a morte, obviamente, veio primeiro a desgraça, né? Antes da pessoa morrer espiritualmente, ela é desgraçada por causa do seu pecado. Então, Adão e Eva foram punidos com a morte, mas ainda que Deus os considerasse, porque Deus teve que enviar Jesus ao mundo para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Quem aceita é salvo. Quem não aceita, então já está morto. Para Deus já está morto. Então veja que o diabo usa a palavra. A palavra, ele não toca na pessoa, não. Ele usa a palavra. Só isso. Mas ele é tão convincente para com aqueles que vivem na base da emoção, do sentimento, do coração, dos enganos do coração. Para aqueles que vivem na base da fé, na palavra de Deus, o diabo, ele não encontra espaço. Ele tenta, mas não tem para ele, porque a fé, quando a pessoa se alimenta da palavra de Deus, ela é forte, ela é imbatível, porque a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra do diabo é espírito e morte. A palavra de Deus é verdade. A palavra do diabo é mentira. Então, nós vivemos num mundo onde temos a maioria que gosta da mentira e uma minoria que gosta da verdade. Essa é a realidade. É bom você avaliar-se a si mesma, a si mesmo, para ver como é que você tem conduzido a sua vida. Porque o fracasso do ser humano é a falta de fé, de confiança, de dependência de Deus. E por que isso? Porque o ser humano prefere ultrapassar as barreiras, pular as barreiras, prefere o caminho mais fácil do que o caminho mais difícil. O caminho é difícil, o caminho da fé é difícil,
É bem difícil, porque você tem que viver na dependência de Deus 24 horas por dia. E é difícil porque o mundo está cheio de distrações. O mundo está cheio de fantasias. O mundo está cheio de maldades, perversidades, mentiras, enganos, sujeiras. O mundo está cheio de filhos do diabo, essa é a realidade. Filhos do diabo. Jesus diz, ele diz na palavra, com muita clareza, ele diz que sobre a mentira, ele diz assim, ele disse para os judeus eram religiosos, que se apoiavam na religião e faziam as suas trambicagens, faziam as suas coisas erradas. Então, Jesus disse para ele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eles disseram, não, mas peraí, nós somos livres, nós temos por pai a Abraão, porque era uma honra ser filho de Abraão. Jesus disse, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Quer dizer, a palavra da verdade é rejeitada. As pessoas preferem as mentiras, porque as mentiras causam uma sensação assim atraente, uma sensação gostosa de bem-estar. Só que o sabor é amargo, é fel, quando a pessoa adquire ou come aquela palavra. Jesus disse então para eles, para os judeus religiosos, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quer dizer, os filhos das trevas, os filhos de Satanás, isso mesmo, os filhos do diabo, querem satisfazer a vontade do pai, que é Satanás. Jesus continua dizendo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então veja, quando uma pessoa ouve a palavra da verdade, a palavra de Deus, ela fica forte, ela é forte. Quando a pessoa ouve a palavra do diabo, dá atenção à palavra do diabo, ela se torna fraca, cheia de dúvida, de medo, cheia de ansiedades. Quantas pessoas vivem na base de uns ansiolíticos, não é? Depressiva. O que é a depressão? Depressão é um espírito imundo. Depressão é um espírito imundo. E o que é o espírito? O espírito é palavra, são palavras. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está em gozo, você está em comunhão com Deus, você é forte. Então, você não cai nas conversas do diabo, nas coisas do diabo, porque você sabe de onde vêm as palavras, se ela vem da verdade ou vem da mentira, do pai da mentira. Então você verifica, você confere que a fraqueza, a derrota, o fracasso, os males acontecem por causa justamente de as pessoas se aderirem às mentiras deste mundo, às mentiras do diabo. Então elas acabam se machucando. Mas quando você conhece a verdade,
quando você se liga na verdade, se casa com a verdade, faz um pacto com a verdade, que é um pacto com Deus, que é uma aliança com Deus, um casamento com Deus, então você despreza a mentira e se apega à verdade. É caro, é muito caro, é difícil, porque nós vivemos num mundo de mentira. Nós vivemos num mundo de ilusão. Se você, como eu estava lendo um comentário de uma internauta que diz, olha, bispo, eu trabalho no comércio e se eu falo a verdade, eu sou preterida, eu não vendo muito, mas quando eu falo de ilusões, quando eu ensino, eu encho os olhos das pessoas de vaidades, eu suscito para que ela compre aquele objeto, aquele produto, para que eu possa vender e ganhar mais dinheiro, aí eu me dou bem. Eu me dou bem. Então as pessoas querem se dar bem, de qualquer maneira, ou com Deus ou com o diabo, que elas querem se dar bem. Ainda que tenham que usar de mentira. Mas lá na frente, o pai delas, o diabo, vai cobrar com juros e correção monetária. Jesus disse, aquele que serve ao diabo é servo, é escravo do diabo. É escravo do diabo. As pessoas pensam que se dão bem, por exemplo, com uma mentira, ganhar vantagem, ter vantagens neste mundo. Tem vantagem no início, mas lá na frente o diabo vem cobrar juros e correção monetária. Agora, quem anda na verdade, muitas das vezes se prejudica, porque ela fala a verdade não é bem quista no mundo, você pode ver, por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, por isso que há mais filhos do diabo do que filhos de Deus. E quando uma pessoa se apega a uma religião, como era o caso dos judeus, bom, agora eu estou tranquilo porque eu tenho a minha religião, eu vou lá na minha sinagoga, eu vou na minha igreja aos domingos, eu cumpro minhas obrigações religiosas, eu estou bem com Deus. Mas não está. Tanto é que essas pessoas vêm sofrer de depressão, de insônia, de medo, de nervosismo, de ansiedade, etc. Tudo problema espiritual. Tudo problema espiritual. Aí vai no psiquiatra, no psicólogo, no analista, etc. E houve um conselho aqui, outro conselho ali, e fica naquele tratamento. Ora, mas não resolve. Só a verdade liberta, Jesus disse. Conhecereis a verdade que traz a fé, e a verdade vos libertará. Então, minha amiga e meu amigo, por exemplo, nós estamos vivendo no jejum de Daniel. É um banho, né, que a gente toma, né? A gente faz uma lavagem cerebral. Nós participamos dessa lavagem cerebral porque deixamos as informações do mundo. Eu não sei o que está acontecendo lá fora. Eu não sei, eu não tenho ideia. Porque eu estou completamente isolado do mundo, porque estou mergulhado nos pensamentos de Deus. E isso me faz em paz. E isso me dá paz, sossego. E isso me dá fé, isso me dá coragem para fazer aquilo que Deus espera que eu faça. E nós estamos aqui diariamente justamente para levar para vocês a palavra da verdade. Eu sei que
A verdade machuca, dói. Muita gente não gosta de ouvir a verdade. Mas paciência, quem quer vem, quem não quer fica. Eu não esquento a cabeça. Eu não estou aqui para cliques, não, viu, pessoal? Nós não ganhamos nem um centavo com essa programação aqui diária, nem um centavo. Não acrescenta nada na minha vida, mas acrescenta almas para o reino de Deus. Muitas são salvas pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, nós temos que saber conduzir os nossos pensamentos, porque o diabo é espírito. E assim como Deus é espírito e passa para a gente a palavra da verdade e comunica-se conosco com a verdade da sua palavra, o diabo também é espírito e passa para os seus seguidores, os seus filhos, a palavra da mentira, do engano. Então você tem dois tipos de pessoas neste mundo. Aqueles que são filhos da verdade, vivem na verdade, e aqueles que são filhos da mentira e vivem na mentira. Quando, por exemplo, vocês viram aí aquelas acusações contra a minha pessoa, eu não perdi a paz. E nem vou perder a paz. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a minha consciência está limpa. Eu estou limpo. Eu tenho a ver com a verdade. Eu sou um pregador do Evangelho, mais nada. Eu sou um servo de Deus. E eu procuro servir a Deus da melhor maneira possível. Tenho as minhas fraquezas, como todo ser humano tem, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela compaixão dele, ele tem nos sustentado na verdade. Então eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu não vivo, eu não menti. Se eu não estou em pecado, eu estou forte. Eu resisto ao inferno. O diabo não tem o que me pegar. Agora, se eu cometo injustiça, se eu falo bobagem, se eu falo mentira, se eu faço uso da mentira, é óbvio que a minha consciência vai acusar. É óbvio que eu não vou ter paz. Porque isso está escrito. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, se eu ando na verdade, se eu estou em paz com a minha consciência e, sobretudo, com Deus, eu vou temer o quê? Vou perder minha paz? De jeito nenhum. De jeito. E isso a gente sabe. Jesus era perfeito, mas foi condenado pelos imperfeitos, pelos mentirosos, pelos enganadores, pelos bandidos. Mas ele veio com esse propósito. Jesus veio para isso mesmo, para morrer, para me dar a vida, para me dar a salvação, para você também. Então eu vou seguir o meu Senhor. E o jejum de Daniel me faz ficar livre de informações, porque, quer queira ou não, a gente tem aquela curiosidade de saber o que está acontecendo nesse mundo. As guerras lá no Oriente, na Europa. O diabo não tem lá nada do que lhe acusar. Você está limpo. Aí você tem paz. E é isso que nós queremos que vocês tenham. Mas eu posso ensinar, mas eu não posso tomar atitude por ninguém. Cada um tem que tomar a sua própria atitude. Cada um tem que agir de acordo com o que está escrito. Então, a fé, a verdadeira fé, não a religião, a religiosidade, mas a verdadeira fé, ela
liberta dos medos, ela liberta das dúvidas, porque quando a pessoa não está na fé, ela está cheia de dúvida. É ou não é? Fala a verdade. Aqui para nós. Quando ela não está na fé, ela está envolvida com as dúvidas. Ou você está na fé ou você está na dúvida. Se está na fé, não pode estar na dúvida. Então, Jesus falou para aqueles judeus religiosos: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem vive na mentira ou quem pratica a mentira serve ou é escravo do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem mente está servindo ao diabo. Quem mente está em débito com o diabo. Quem vive na verdade está bem com Deus, vive em paz, porque ela está com a sua consciência limpa. Bem, vamos falar mais a respeito disso amanhã. Mas não se esqueça do texto logo inicial que nós lemos, que a fé que você tanto quer, eu queria ter fé assim, bispo. Não adianta orar para ter fé, que não vai ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não vem pela oração. Não vem. Não se engane. Deus, me dá fé, me dá fé, me dá fé. Não, a fé vem naturalmente para todos os que ouvem a palavra de Deus, que dão atenção à palavra de Deus. Aí sim, você tem fé para tomar atitude que você não teria coragem de tomar. A fé vai lhe dar coragem para você agir. Essa aqui é a realidade. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir a sua mente, o seu intelecto, seu coração, para que você venha ter discernimento do que foi falado, do que está escrito aqui na sua santa palavra, para que você viva na fé, pela fé e da fé e através da fé. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.